Estamos de volta com 3-1, nesse terceiro e último bloco. Nós continuamos a entrevista com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Participam desta conversa Tereza Cruvinel, aqui da TV Brasil, e o jornalista blogueiro Luiz Nassif, que é também comentarista da TV Brasil. Antes, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Como o Ministério do Planejamento pretende qualificar o processo de administração da gestão dos recursos públicos, municipal, estadual e federal? A tarefa é bastante grande, né? A gente tem como objetivo fundamental fazer no nível federal. É claro que o governo federal tem um papel importante de indução para estados e municípios, e desse ponto de vista já existem, né? Já existe uma rede entre os secretários de administração estaduais e mesmo em relação aos municípios, com as grandes associações de municípios, para induzir esse tipo de ação. No governo federal, como eu já falei nos outros blocos aqui do programa, nós vamos perseguir a melhoria do gasto público, fazer mais com menos e ter atenção especial no atendimento ao cidadão, simplificando procedimentos para o cidadão e para o setor produtivo, né? Reduzindo, nós temos uma experiência hoje nos portos, que já está em março, fica pronto o Porto Sem Papel, em que hoje todos os usuários têm que apresentar um número gigantesco de informações para poder usar o porto, para vários órgãos, para a Receita, para o Ministério do Trabalho, para a Anvisa, enfim, e uma parte substancial dessas informações é repetida. Então, nós estamos fazendo um portal em que o usuário dos portos usa informa uma única vez todas as informações, e cada um dos órgãos públicos tira de lá as informações que são de sua responsabilidade. Isso vai fazer nós vamos conseguir com isso uma redução importante do tempo necessário de estadia dos navios no porto, que aumentará a produtividade dos portos nacionais. Então, são medidas como essa para o setor produtivo, para atendimento ao usuário e para um funcionamento mais espartano da máquina pública que a gente vai trabalhar nesses próximos 4 anos. Ministro, eu queria retomar o assunto das estatais do nosso último bloco, quando Nassif colocou a hipótese, levantada no artigo do economista José Serra, de que a lei das licitações e outros regulamentos tinham por objetivo inibir, né, capacidade de investimento das estatais, do setor público de forma geral, mas em particular das estatais. Havendo ou não esse propósito, na lei é fato que ela produziu esse resultado, a senhora admitiu. Há na Constituição brasileira um artigo, né, que prevê o Estatuto Especial, né, Regimento Especial, ou Estatuto Especial, eu não sei bem a expressão, mas é algo parecido, das empresas estatais que desenvolvem atividade competitiva, né? Então, seria isso. Se a empresa está concorrendo com o setor privado, ela tem que ter algumas flexibilidades, alguma forma de atuar no mercado de forma competitiva. Mas isso nunca foi regulamentado, né? O próprio tribunal, a Petrobras, por exemplo, a Petrobras pratica um regimento simplificado de compra, só que isso leva a um conflito com o Tribunal de Contas, com o Supremo, etc. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ex-presidente Biratan Aguiar, ele era extremamente favorável a que o Congresso e o governo enfrentassem esse problema. E aí você regulamenta como é que as estatais podem atuar de uma forma mais liberal, digamos assim, né? E governo algum, desde a Constituição, a Constituinte, enfrentou essa regulamentação. Você não acha que isso podia... É tempo disso? Não, com certeza é. E se eu não me engano, Tereza, nós mandamos ano passado isso para o Congresso. Eu posso estar aqui enganada, mas eu tenho quase certeza que nós já mandamos. Tem um projeto do Mercadante, é o que eu conheço. Mas eu acho que nós mandamos no segundo semestre do ano passado isso. Eu posso estar aqui enganada, mas nós discutimos essa questão e para evitar qualquer problema, mandamos isso para o Congresso. Inclusive, se eu não me engano, no âmbito da discussão da Olimpíada, inclusive. Que é outro momento que nós vamos ter simplificações, porque a Olimpíada não vai mudar a data Por exemplo, vai se criar uma empresa agora relacionada com Copa e com Copa, né? Primeiramente. Né? Se ela tiver todas as amarras de como as outras estatais, vai ser difícil fazer obra para a Copa, tomar uma série de providências com vistas à Copa de 2014. Na verdade é para a Olimpíada, não é para a Copa.
Isso, uma dúvida minha sobre esse planejamento público aí. Porque desde a Constituinte que se previam as conferências nacionais. Essas conferências ganharam uma dimensão extraordinária aí nos últimos anos. A participação hoje em todas as discussões por internet, fórum, se tornou irreversível. Como que se pretende definir esse planejamento? O governo ele avançou no sentido de prestar contas muito mais quantitativas e financeiras. Agora, a definição dessas políticas. Tem muita exposição pública de discussões, mas como que se pretende institucionalizar essa participação para além de municípios e estados, pegando a sociedade civil como um todo? Então, Nancy, eu acho que você coloca uma questão que é importante, que é a participação nos conselhos, o Conselho Nacional de Saúde, de Assistência, de Educação, e um número muito grande de conselhos, não lembro quantos são. As conferências nacionais são momentos importantes as conferências em geral estabelecem as grandes diretrizes para o governo, né, sugerem as grandes diretrizes e são instâncias piramidais, né? Elas começam nos municípios e fazem conferências nos municípios, depois se elegem representantes que fazem conferências estaduais, de novo se elegem representantes para as conferências nacionais. A maior parte delas é feita de 2 em 2 anos, o que, portanto, atualiza essa necessidade de diretrizes para o governo. Nós vamos fazer o PPA esse ano, o Plano Plurianual, né, para 2012, 2015. Nós queremos revisitar a experiência que tivemos em 2003 e em 2007 de um PPA com participação da sociedade. Então, eu e o Gilberto Carvalho ele tirou 15 dias aí nas últimas 2 semanas, nós temos uma reunião marcada para a gente discutir como é que nós vamos fazer essa participação da sociedade, usando todos esses canais já existentes, como os conselhos, fazendo talvez reuniões regionais e também a internet para isso. O ministro Dulce coordenou isso, exatamente, né, no exatamente. O presidente Lula fazendo os exatamente. eventos regionais. Né? Ministro, a propósito disso, a área da saúde tem grande tradição na realização dessas conferências. Inclusive, o SUS é fruto de uma dessas conferências, ou de várias, né? Agora, nós estamos vivendo uma crise tremenda na saúde pública no Brasil. Isso, de certa forma, revela um pouco de falta de resolutividade das conferências, na medida que esse setor, por exemplo, ele é muito organizado, essas conferências são frequentes e a crise da saúde está aí escancarada. O que pode ser feito no sentido de que elas sirvam não só para estabelecer diretrizes, mas também para exercer uma participação maior no planejamento e no controle da execução do planejamento? Porque essa questão da saúde pública, na ponta, no atendimento ao cidadão, é um escândalo, é uma coisa desumana o que a gente vê acontecer pelo país afora. Eu acredito que o ministro Padilha tem dado um pouco a linha de como é que a gente pode caminhar nessa direção. Ele está pensando de ter um pouco uma lei de responsabilidade da saúde. A gente andou um pouco ano passado numa proposta de lei de responsabilidade social no governo e trabalhar indicadores. Não tem outro jeito, né? Então, ele, por exemplo, também, né? Não, financiamento, mas vincular o financiamento a indicador. Então, vou passar recurso vinculado a indicador, se os indicadores forem alcançados, você tem uma premiação para conseguir mais recursos. Por que o governo não regulamenta a emenda 29, que destina recursos para a saúde, já fazendo isso? Quem regulamenta a emenda 29 é o Congresso. O Congresso, mas é o governo... mas não tem uma proposta do Congresso amarrando o governo empenhado, não vai. É que essa é uma discussão muito delicada, até que é uma coisa melhor para conversar com o Padilha. Essa coisa não passa no Congresso, porque falta empenho do governo. É igual a lei, esse regulamento dos estatais. Se o governo não tomar como prioridade, não vai sair. Essa regulamentação da 29, como a Azevedo propõe, amarrando metas nos repasses. Só repassa, o governo federal só repassa para os estados e municípios se tiver tido, né, tais e tais melhoras lá. Mas tem uma armadilha aí complicada, ministro. Eu sou um fã absoluto de indicadores. Sim. Se vai premiar por desempenho,
regiões menos assistidas, onde o cidadão sofre mais, elas vão ser penalizadas. Então, Não. além de não ter a gestão, não ter o resultado, não vai ter o recurso. Não é verdade, porque esse indicador tem que ser comparativo à realidade de cada um, do mesmo jeito que a gente fez no IDEB. Eu não posso exigir que alguém que tenha um indicador muito baixo dê um salto para quem tem um indicador muito alto. Mas tem que ser comparativo consigo mesmo. Evoluiu, né? Uma região que não melhora por razões variadas aí. Então, se não melhora, não tem direito a... Então, eu acho que, primeiro, a sua preocupação é perfeita, tá? Agora, nós temos que, não basta, portanto, só o indicador. Quero dar o exemplo de um pacto que nós fizemos com os governadores do Nordeste e do Norte em relação a alguns indicadores. Mortalidade infantil e registro, documentação, não me lembro agora o outro. Foi fundamental a articulação, porque nós não só estabelecemos uma meta, mas quais eram as ações necessárias para que aquilo reduzisse. Eles vão ter uma brigada aqui para poder dar apoio lá. E aí é um trabalho conjunto, como sempre é na saúde, inclusive, que precisa governo federal, estadual e municipal, porque as tarefas podem ser diferenciadas para um município conseguir melhorar seus indicadores. Então, não é simplesmente um indicador draconiano e puro e simples. Mas acho que o Padilha está elaborando isso, o ministro Padilha da Saúde está elaborando isso. Eu acredito que a gente possa ter, nos próximos tempos, um caminho de controle em cima de indicador de qualidade do atendimento. Essa é uma discussão que eu, inclusive, fiz com ele da necessidade da gente focar no resultado. Deixa eu fazer minha pergunta de gênero aqui, que só eu posso fazer. É a última, né? Porque o nosso programa está quase acabando. Só eu posso fazê-la, ministra. É o governo da presidenta Dilma, é o governo com mais ministras, né, numa equipe ministerial da história republicana. A senhora é uma delas. Como é essa correlação de forças? Como está sendo lá esse ministério com tantas mulheres? O que muda na cultura, no jeito de ser ali? Até porque a senhora participou do outro ministério, que era muito mais masculino, né? E o que isso pode resultar em políticas públicas para as mulheres? Na verdade, eu acho que em políticas públicas para as mulheres, eu acho que a gente já trabalha. Eu acho que muito mais é a questão do símbolo e do exemplo, de que é possível, né? E que isso vai abrindo espaços em outras esferas da sociedade. Acho que esse é o efeito mais significativo. Eu também vou ter um secretariado com um bom tanto de mulheres, certo? E acho que esse é um desafio, como eu disse na minha posse, eu falei que eu tenho muitos desafios no Ministério, mas além dele eu vou ter que, junto com a presidente e as outras ministras, mostrar que as mulheres podem, junto com os homens, governar o Brasil. Ministra, nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Agradecemos a participação do jornalista Luiz Nassif, da Tereza Cruvinel, os dois aqui da TV Brasil, e da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, que nos deu a honra de participar do 3-1. Obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil. A seguir,